Um filme emocionante, empolgante, divertido, bonito visualmente e que prova que Elvis não morreu. Um filme musical, mas sem ser um musical. Até porque, quando for perigoso falar, cante. Esse é o novo filme do Elvis que acaba de chegar aos cinemas. Bora repaginar? Salve, salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Júnior Ventura, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Repaginando. Elvis chegou aos cinemas com a proposta de fazer uma cinebiografia do rei do rock, trazendo fatos e acontecimentos desde os primeiros anos de vida dele até a decadência como artista e a morte aos 42 anos de idade. Mas talvez o principal disso tudo é a relação mostrada no filme entre o Elvis e o empresário dele, o Coronel Parker. E diga-se de passagem, uma relação bastante abusiva. E tudo isso mostra pra gente como todos esses fatores ajudaram na construção da imagem dessa estrela que a gente tanto conhece, ao mesmo tempo em que eles contribuíram para o seu fim. O filme é dirigido e roteirizado por Baz Luhrmann, que é o mesmo diretor e roteirista de O Grande Gatsby. E só por esse motivo o filme tinha tudo para ser muito bom, mas ele consegue ir além e fugir do óbvio e do previsível para um astro com a imagem já tão batida e tão caricata. E eu acho que é aí que o filme ganha até mesmo os mais desinteressados no gênero do filme, ou até mesmo para aquelas pessoas que nunca ouviram ou nunca ouviram direito uma música do Elvis. E eu confesso para vocês que eu não sou uma pessoa que curte muito ou tanto assim os musicais. Inclusive, eu fui aos cinemas assistir esse filme esperando uma outra coisa, mas eu saí de lá muito feliz e muito contente com tudo que eu vi, porque na verdade eu me surpreendi com o que foi apresentado lá nesse filme. E diferente de alguns filmes biográficos mais recentes, a exemplo de Bohemian Rhapsody, Elvis consegue manter a história viva, empolgante e emocionante todos os minutos durante as 2 horas e 40 minutos de filme. E sobre o fato de eu não gostar tanto assim de filmes biográficos, eu tenho que abrir aqui um parênteses para Rocketman, do Dexter Fletcher, que conta a história de Elton John e foge completamente do óbvio e do comum. Então assim, é um filme que no meu ponto de vista é muito bom. E aqui em Elvis, o diretor / roteirista poderia cair nas mesmas histórias e mesmos acontecimentos que fazem parte da vida do Elvis e que a gente já está cansado de conhecer. E elas até aparecem, mas de uma outra forma, de uma outra maneira. O filme procura se debruçar mais nos bastidores da história, mostrar o Elvis fora dos holofotes. Isso que é o interessante dentro desse filme. E o primeiro ponto que me deixou até um tanto quanto surpreso e me causou até uma certa estranheza é que a história do Elvis é contada pelo Coronel Parker quando ele já está ali, já no finalzinho da vida. Então ele vai contando como ele, o coronel, ajudou a construir a imagem do Elvis e como foi o fim da carreira, a decadência da vida do Elvis Presley. Mas ao mesmo tempo em que a história é contada pelo Coronel Parker, o filme parece não passar pano para todas as mentiras, as falcatruas, as explorações feitas pelo empresário contra o Elvis Presley. Então o filme deixa tudo isso muito claro, a gente vai percebendo todas essas mentiras, todas essas extorsões, sabe, essas explorações que eram feitas por parte do coronel para o Elvis, embora a história seja contada pelo próprio coronel. E outra coisa muito interessante é que o roteiro se preocupa em mostrar como Elvis foi influenciado pela música preta norte-americana, vinda principalmente dos cultos das igrejas que ele frequentava. E paralelo a tudo isso, mostra como fatos e acontecimentos que ocorreram durante a infância e adolescência do Elvis fizeram com que ele fosse o artista que ele foi. E nessa mesma linha de referências que o Elvis vinha bebendo ao longo da vida, o filme vai mostrar que ele continuou sendo muito influenciado pelo blues, pelo soul, pelo jazz, e teve também grandes referências de outras personalidades muito conhecidas por nós, a exemplo do B.B. King e também do Martin Luther King. E uma coisa que chama a atenção logo nos primeiros minutos do filme são os efeitos visuais. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é que acontece nesse filme. Não vai esperando raios, fogos, sabres de luz, nada disso, até porque não combina
com o filme, não faz parte desse universo, não tem nada a ver, é vida real. E esses efeitos visuais que eu tô falando, eles aparecem em alguns momentos onde a gente não percebe que são efeitos visuais. Naqueles instantes que a gente vai olhar com muito detalhe, é que a gente vai perceber que ali teve uma manipulação digital. E nesse sentido dessa manipulação digital, o destaque vai para quem assistiu o filme dublado. Isso porque em alguns momentos onde aparecem alguns textos, inclusive que são escritos à mão pelos atores, eles foram traduzidos para o português. Então assim, quem tem uma certa dificuldade em inglês e vai assistir o filme dublado, vai ter também essa facilidade de acompanhar tudo que está sendo colocado em texto na nossa língua. E esses são efeitos digitais que são colocados dentro do filme e que a gente não percebe logo de cara, mas que eles fazem toda uma diferença no contexto final do filme, principalmente para a experiência de quem está assistindo. E tudo isso faz com que o filme seja muito bonito visualmente, somando pontos ao roteiro e à edição e montagem. E por falar nisso, a edição desse filme é primorosa. Para um filme de 2 horas e 40 minutos, eles conseguiram fazer com que a cadência do filme fosse muito bem aproveitada e que a evolução da história e a escolha das cenas fizesse com que a gente desejasse pelos próximos minutos do filme. O filme vai dando o tom de cada cena de uma forma maravilhosa. Ele cria emoção, ele empolga, ele cria empatia e faz com que a gente fique cada vez mais envolvido na história. E tudo isso, no meu ponto de vista, é um ponto muito bem marcado dentro desse filme. E outro grande destaque vai para a atuação do elenco desse filme, que conta com nomes como Tom Hanks, Olivia DeJonge, que faz a Priscilla Presley, e Austin Butler, como Elvis Presley. E as atuações são realmente marcantes. E eu destaco aqui a do Tom Hanks e a do Austin Butler, até porque eles são os que têm mais tempo em tela. E as atuações são tão marcantes que eu ouso dizer que de todos os Elvis que nós já vimos no cinema, esse é o mais marcante, é o que mais se aproxima do que de fato foi o astro, o rei do rock, lá na década de 60, 70. Isso porque ele traz uma imagem do Elvis que, apesar de ser muito conhecida, não fica brega, não fica caricata, não fica exagerada, não fica, sabe, algo que pareça ser forçado demais. Ele faz isso com muita naturalidade, traz autenticidade, ele sabe usar os trejeitos do Elvis de uma forma muito primorosa, que faz a gente até se confundir em quais momentos é de fato o Elvis real e qual momento é o Austin Butler. E só para você entender tudo isso que eu estou falando, caso você ainda não tenha assistido o filme, outro ponto de destaque é quando o Austin Butler canta e dança as músicas do Elvis. Ele incorpora o rei do rock naquele momento, ele dança muito bem, canta muito bem e dá um show nas telonas. E claro, para que tudo isso ficasse ainda mais real e mais autêntico, uma maquiagem muito bem trabalhada complementa o trabalho dos atores. Mas claro que nem tudo é 100% perfeito, maravilhoso, primoroso demais dentro desse filme. Teve uma coisa que me deixou um tanto quanto decepcionado, que foi o fato de, durante todo o filme, ele descarregar muitos episódios, muitos acontecimentos da vida do Elvis no nosso colo. E tudo isso, ainda que seja um filme de 2 horas e 40 minutos, não dá um tempo pra gente processar tudo aquilo. Eu acho que poderia ter sido feita uma triagem melhor desses fatos e desses acontecimentos para colocar apenas coisas que de fato fossem mais importantes, né, que pudessem ter sido retiradas para que a gente pudesse processar, digerir um pouco mais essa história com um pouco mais de facilidade. Mas claro que, como eu falei agora há pouco, talvez isso tudo tenha sido de uma forma proposital, até para fazer com que o filme tenha uma cadência e um ritmo muito mais acelerado e faça com que a gente não se canse da história. Pode ter sido intencional sim, e se for esse o caso, foi muito bem pensado. Mas eu ainda acho que alguns fatos, alguns episódios, poderiam ter sido retirados ou ter menos importância dentro da história. Elvis é um filme que tem a marca, que tem a cara do Baz Luhrmann e vai emocionar e empolgar qualquer pessoa que for assistir esse filme. O filme prova que mesmo após quase 50 anos da morte do rei do rock, Elvis está mais do que vivo na nossa cultura, nas referências de vários artistas, nas nossas mentes e nos nossos corações. E ao final do filme, que inclusive trata da morte do rei do rock de uma forma muito respeitosa e até de certa forma bonita,
nós podemos dizer com toda certeza: Elvis não morreu. Bom, meus amigos e minhas amigas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. E se você está chegando no canal por conta desse vídeo, aproveita para se inscrever, porque toda semana tem lives e tem vídeos novos por aqui. E antes de encerrar esse vídeo, eu deixo como indicação aqui do lado um outro vídeo meu, onde eu falo sobre o filme Top Gun Maverick, um outro filmaço que também chegou esse ano aos cinemas. Por hoje é só, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Fui!